In the name of the Lord Jesus. Nossa presença aqui neste dia. Penso que o nosso diretor de cultura, o Abdul Nariz, deve ter dado uma explicação que nós tínhamos uma agenda de 2 eventos especiais neste sábado e tivemos que adiá-los em função da situação que é conhecida por todos e talvez partilhar convosco que é um dos eventos que era um festival que ia acontecer na cidade de Maputo, em Mafalala. É um projeto em que o Anamola é apenas um parceiro, mas é um projeto africano chamado Anamalala África, do movimento de uma espécie de um renascimento africano, em que nós tínhamos sido atribuídos a responsabilidade de fazer o primeiro evento cultural em África, e que seria exatamente na Mafalala. Portanto, era um grande privilégio, mas não há condições de estarmos a fazer um evento de cultura quando temos o país mergulhado na situação em que está. Bom, caros amigos, primeiro eu posso dizer que o primeiro tema que nós queríamos abordar tem a ver, naturalmente, com estas cheias que estão assolando, sobretudo, a zona sul do país. Dados muito recentes que nós estiveram então em nosso poder, e penso que os jornalistas também tiveram acesso. Então, neste momento há registro de cerca de 85 mortos, está-se a falar de cerca de um pouco de 105 mil pessoas afetadas, entre 42 mil alunos, está-se a falar de cerca de 6.400 hectares de terras agrícolas afetadas. Portanto, o Jornal do País publicou isto baseado-se como fonte o INGD. A nossa perspectiva em relação a esta matéria, qual é que é? É verdade que depois, no fim, vou dizer aquilo que o Anamola está a fazer, que pretende fazer, mas penso que é inevitável nós fazermos um breve diagnóstico do que está a acontecer, o que é que nos leva a estes ciclos intermináveis de tragédias que em algum momento ou podiam ser evitáveis ou podiam ser minimizadas. Primeiro, acho que já repararam, a começar pela cidade de Maputo, onde todos nós estamos, talvez para recordar ou refrescar a memória de algumas pessoas. Nos últimos 10 anos, a cidade de Maputo teve um projeto que se chamou, ou que se chama, agora já não está ativo, para Maputo, que foi implementado em 2 fases. Uma primeira fase era para capacitação institucional e a outra tinha a ver com ações operativas na área do saneamento, na área da ação social e outras. Este projeto consumiu cerca de 135 milhões de dólares. Quando eu digo que consumiu 135 milhões de dólares, estou a dizer do bolso de cada um de nós é onde se vai buscar esse dinheiro e os juros. Portanto, não é nenhuma generosidade. Então, são 135 milhões de dólares dos moçambicanos que foram usados só para a cidade de Maputo nestas 2 fases. E não foi só isso. Atualmente, até este ano, desde 2021, está em curso um programa que chama-se PETUM, que é o Programa de Transformação Urbana de Maputo. Cerca de 100 milhões de dólares. E todos eles tinham uma componente específica voltada para a questão do saneamento urbano. E a realidade é exatamente esta que nós estamos a ver hoje. É que praticamente, em termos de saneamento, a situação a cada ano está cada vez mais a deteriorar-se. E não é só o problema das águas que nós temos na cidade de Maputo, temos outros problemas crônicos. Por exemplo, temos o problema da lixeira do Leme, que é um outro aspecto que era importante também nós agora começamos a verificar o que está a acontecer em Leme. Portanto, existem resíduos que estão contaminando os solos e toda aquela população à volta. São perigosíssimos. E a lixeira do Leme está há cerca de 15 anos fora da sua capacidade instalada, fora do período útil dela. E houve, inclusivamente, anúncio para o ministro
de um valor de 115 milhões de dólares, que era para o encerramento da lixeira e a abertura de um aterro sanitário em Catem, que não aconteceu. Temos ainda pendente o assunto do aterro sanitário de Machemel e a promessa de transformar a própria lixeira num centro de reciclagem e de reaproveitamento de materiais. Então, tudo isto não aconteceu. Estou a falar disto por quê? Porque este é um investimento que os moçambicanos fizeram para melhorar essa questão do saneamento na cidade de Maputo. E até hoje isso não aconteceu. E não é só isso. A nível nacional, nós temos desde 2021, o povo moçambicano está com um acréscimo da sua dívida pública, porque em 2019 o Banco Mundial investiu 115 milhões de dólares para a questão do saneamento, sobretudo cidade de Maputo, Beira, Quilimane e Tete. 2021, 150 milhões de dólares. 2022, 165 milhões de dólares. E todos estes montantes que eu estou aqui a falar, o próprio Banco Mundial chegou a suspender temporariamente os pacotes de ajuda e de financiamento para a área de saneamento, porque todos estes valores que eu falei foram objeto de desvio de aplicação, má aplicação destes fundos. É por isso que durante algum tempinho o Banco Mundial suspendeu-os. Aqui é que está o primeiro ponto que nós temos que partilhar. Temos um problema hoje, sabemos que está a doer, todos nós temos que nos empenhar, temos que estar na rua, temos que ajudar os nossos irmãos, mas é importante fazer o diagnóstico da situação. Porque o país hoje está na situação em que está. E ciclicamente o país entra nesta rota de tragédias intermináveis e quase que inevitáveis, como se fosse uma coisa fatal. Não é fatal, é um problema de política, é um problema de gestão, é um problema de corrupção, diga-se a verdade. É um problema de corrupção. É por isso que eu estava a trazer estes dados, para não se pensar que estamos aqui apenas a fazer politiquice e só a lançar palavras ao alto. É importante que se saiba que esta situação que estamos a viver é resultado de uma governação falhada, de uma governação corrupta, de uma governação que desviou os fundos provenientes do bolso de cada um dos moçambicanos que foram implementados e aplicados nos últimos 20 anos para melhorar a situação de saneamento em Moçambique. Anamola, qual é que é a nossa perspectiva? Bom, duas. Uma, a nível da política, é que nós vamos submeter, penso que ainda agora estamos ali com os nossos assessores, mas nós vamos submeter a nível da política um plano de ação para o desafio das mudanças climáticas em Moçambique. Essa vai ser uma contribuição dentro daquilo que é um dos pilares da atuação da Anamola, que é ser a força política determinante em matéria de apresentação de políticas públicas. Este é o primeiro ponto. O segundo aspecto, também vamos apresentar uma proposta bem estruturada para a criação de um Fundo Nacional de Emergência Climática. Não é? Estamos a falar a nível de política. A nível da ação concreta no terreno, nós emitimos ontem uma circular para o partido, para todas as delegações, e aproveito das câmaras da televisão também para reforçar essa mensagem, todas as coordenações políticas do partido Anamola, nas 11 províncias, nos 154 distritos, nos cerca de 440 postos administrativos e nas 1.100 localidades e bairros de Moçambique, todos os coordenadores políticos a se envolver diretamente, não só em solidariedade e mensagens, mas na ação concreta de apoio, de acolhimento e também de trabalho concreto em aspectos como recuperação de pequenas pontecas, vias de acesso, onde for possível nós darmos o nosso contributo. Também, na mesma circular, instruímos todas as nossas delegações, os nossos membros, para tornar as delegações, as sedes da Anamola,
como centros de acolhimento. Então, todas as pessoas que estiverem desamparadas, não terem um teto, no âmbito das cheias, todas as delegações do Anamola são centros de acolhimento para todas as pessoas que precisarem de ajuda e apoio. Portanto, isto são algumas ações concretas. A Comissão Executiva do Anamola, a partir da manhã, vai para diferentes pontos do país, incluindo a minha própria pessoa, e vamos fazer trabalho em concreto, em termos práticos no terreno. Também há uma outra medida extremamente importante. De tudo quanto eu disse antes, gostaria de repisar uma coisa. Tanto ao nível daqui da cidade de Maputo, onde nós estamos, a nível nacional, cidade da Beira, Tete, Quilimane, Nampula, foram objeto de financiamentos astronómicos que estão a custar, digamos, ao bolso de cada um dos moçambicanos, digamos, fontes da sua própria rede. Isto, o que quer dizer com isto? Quer dizer que nós exigimos que, para além destas constatações, exista a responsabilização criminal de todos os gestores públicos que desviaram fundos que eram destinados à prevenção de desastres. E já falei aqui quais são esses fundos, e não só a Anamola está a dizer isso, o próprio Banco Mundial constatou isso. Então é a altura da responsabilização. Enquanto estamos a assistir às vítimas, estamos a fazer propostas de políticas, propostas de revisão de leis, é preciso, em paralelo, iniciar os processos de responsabilização. Isto é extremamente importante. Responsabilização criminal destes gestores que são bem conhecidos, estão bem identificados, sabe-se muito bem quem são essas pessoas. Têm que ser responsabilizados, não é? Esta seria, digamos, em linhas gerais, aquilo que queríamos apresentar como a nossa abordagem relativamente ao assunto das cheias e aquilo que o Anamola está dentro das suas capacidades neste momento. E eu, quando digo que nós emitimos esta circular, não quer dizer que nós estejamos a trabalhar. Hoje nós temos um departamento de ação social, chamamos assim, assuntos sociais, religiosos e de solidariedade. Já estão desde antes de ontem, são senhoras praticamente, que faziam parte de um movimento que chamava-se de Mães Solidárias, estão desde antes de ontem nos diferentes pontos, porque é uma rede que está a nível nacional, estão neste momento a dar assistência às famílias, diretamente. Outro assunto que eu queria aqui colocar, penso que já foi debatido demasiado, que é a questão do 13º. O que nós queríamos levantar não é só apenas assumir uma posição de adversário político, em que a gente pura simplesmente tem que fazer críticas atrozes a propósito e a despropósito. Mas queríamos também esclarecer algumas questões, para que se perceba a origem, de onde é que tudo isto parte. O que leva um Estado que dizem, nos últimos 2 anos, se não estou enganado, saíram de Moçambique 27 carregamentos de navios por LNG de Moçambique, avaliados em mais de 5 bilhões de dólares. Como é que levam um país nessa condição a estar na bancarrota, a estar quase considerado um país falhado, que nem sequer consegue pagar salários aos funcionários públicos? O que justifica isso? Bom, primeiro, temos que perceber que nós só podemos... O Estado não produz praticamente nada, entre aspas, não produz nada. Se considerarmos que o setor empresarial do Estado também está falido. Então o Estado, ele vive de parte daqueles que produzem. O setor privado, as pessoas singulares, trabalhadores, o setor informal. Portanto, esses é que produzem e parte dos seus rendimentos canalizam para o Estado. Primeiro ponto que está a acontecer em Moçambique é que as pequenas e médias empresas, que são a maioria e os maiores contribuintes do Estado, nos últimos anos estão sujeitos a uma carga fiscal
quase que posso chamar de draconiano. Há uma vossa colega que por acaso hoje fez um artigo muito interessante, não vou entrar em detalhes, que fala um bocadinho sobre aquilo que representou há pouco tempo a revisão da lei do IVA, a lei do imposto sobre os pequenos contribuintes. Há aumentos galopantes de 5% para 20%. Então significa que o próprio Estado está a espartilhar, está a asfixiar o próprio setor privado, sobretudo as pequenas e médias empresas, os microempresários, os pequenos contribuintes, que são a maioria do povo moçambicano. E são os que realmente dinamizam a economia real do país. Então, eles estão super asfixiados. O resultado concreto disso é que o próprio Estado não tem liquidez, porque não entra receita, não tem liquidez para o efeito. E a situação está a agravar-se dia após dia. E mais grave ainda é que todos os incentivos para o investimento direto estrangeiro e investimento doméstico, todo o ambiente de negócio está a deteriorar-se em Moçambique. A situação do Cabo Delgado, como vocês sabem, o conflito já está a transitar para partes de Niassa e Nampula, e que a abordagem que o governo tem em relação ao conflito de Cabo Delgado é um desastre, não temos tempo para falar sobre isso. O agravamento dos aspectos da segurança nacional, sobretudo a questão dos raptos e sequestros, todos vocês estão a acompanhar o que está a acontecer, a impunidade, ou a vontade e a tranquilidade que as quadrilhas operam em conivência com as próprias forças de defesa e segurança, a gangsterização do Estado moçambicano, quer dizer, os gangsters e as quadrilhas a colocarem as garras dentro do próprio Estado moçambicano. Então, hoje, tudo isto coopera por uma coisa só. É que o próprio Estado fica fraco, a base tributária do Estado também reduz, a capacidade de gestão do próprio Estado quase que inexistente. E depois, com as nhongas, com o fato dos ministérios todos terem se tornado praticamente inúteis, hoje a verdadeira gestão do Estado está concentrada na Presidência da República, com a Secretaria de Estado e os assessores, que tomaram conta praticamente de todos os projetos do Estado. É lá onde se fazem todos os negócios do Estado, por isso que não se ouve mais falar de ministérios. Então, tudo isto conjuga para teres um Estado fraco, um Estado em falência técnica, um Estado a caminho de se tornar um Estado falhado. Então, isto é importante que a gente retenha isto. Por outro lado, para além da falta de incentivo ao investimento, também outra coisa é o despesismo faraônico desse mesmo Estado. A começar, alguns exemplos, a falar-se de governar ou liderar pelo exemplo. Temos a própria autoridade tributária, que agora está a aumentar a carga fiscal em tudo, incluindo o comércio digital. A própria autoridade tributária agora fez uma aquisição, digamos assim, vergonhosa e insultuosa de viaturas de luxo muito acima das necessidades. A Presidência da República de Moçambique, as famosas 27 viagens, que se calhar algumas pessoas não percebem isso, nós fizemos os cálculos detalhados sobre isto, foram 13 milhões de dólares. Não só as viagens, mas também as aeronaves fretadas que são usadas. Se mudasse de aeronaves fretadas e passassem a enviar serviços comerciais normais, que alguns países com maiores rendimentos que Moçambique, os seus líderes usam classe econômica, como o caso da África do Sul e muitos outros países. E nós gastamos 13 milhões de dólares para fazer isso. Significa que só com as viagens feitas em 2025, que não trouxeram absolutamente nada, portanto não existe um único acordo que tenha em implementação, são tudo promessas. Mais grave é que ainda nem sequer se conseguiu assinar o acordo com o FMI. Significa que nem que digam que amanhã vem 200 trilhões de dólares, sem o acordo com o FMI, isso é uma narrativa apenas, é uma poesia, é um poema, uma palhaçada. Não é absolutamente nada. Não se conseguiu assinar o acordo com o FMI. E gastou-se 13 milhões de dólares com essas viagens, a dizer que se vai buscar soluções para Moçambique. Só com essas viagens dava para pagar 100 mil funcionários públicos que ganham um salário mínimo, que é de 8 mil e qualquer coisa mexicanos. Só para vocês perceberem onde é que está o cerne do problema.
nós neste momento também temos outra questão. Em 2025, em janeiro de 2025, este governo, quando tomou posse, prometeu que nas condições de 2025 ia fazer uma poupança de cerca de 17 mil milhões de meticais por ano. Zero. Não conseguiu poupar nada, pelo contrário, ainda foi tirar mais do erário público. Então, não há hipótese absolutamente nenhuma de nós termos uma situação diferente do que temos. E a situação ainda pode piorar mais. Isto era importante que os moçambicanos percebessem, que os funcionários públicos também percebessem onde é que está a origem destas brincadeiras todas que a gente está aqui a ver. Não é possível um país também melhorar a condição dos funcionários públicos quando se prometeu reduzir o desemprego, mas o desemprego agora subiu para 20%, estava a 18 antes. Então, estas são algumas questões que nós queríamos aqui partilhar. Portanto, o problema do 13º não tem absolutamente nada a ver nem com as manifestações que dizem que são ilegais, mas que elas são legais, que dizem que são violentas, mas vamos provar hoje que até a Ordem dos Advogados considerou-as pacíficas, que nunca foram criminosas, mas foram sim reprimidas criminosamente. A grande questão central é a incapacidade deste governo de poder prover serviços e poder gerir o bem público de forma eficaz, eficiente para todo o povo moçambicano. Esta é a grande questão central. Por isso que, passado um ano, não conhecemos uma única ideia inovadora para mudar a situação de Moçambique. Estão a gerir o Estado da mesma forma que um funcionário do guichê gere a recepção de documentos, carimba, diz que recebido e entregue. Portanto, é só gestão cotidiana de passar licença, negociar licenças, negociar nhongas, mas gerir o país, zero. Uma mediocridade total e completa. Então, em relação a outro assunto que nos interessa hoje, que é o bloqueio, né? A famosa palavra bloqueio de internet. Que, na verdade, o que nós tivemos é um decreto, e vocês todos tiveram acesso, 48/2025, 16 de dezembro, em que dá poderes, primeiro um decreto, naturalmente, que é um decreto do Conselho de Ministros do Governo, que determina restrições a direitos. Que esses direitos são direitos que são, a nível da Constituição da República, regulamentado ou digamos, regulada a forma como é que esses direitos podem ser restringidos. Numa situação de guerra, numa situação de calamidade, esses direitos podem ser restringidos. Mas como é que são restringidos esses direitos? A única instituição que pode determinar a restrição destes direitos é a Assembleia da República, não é o governo. Vocês lembram-se muito bem, quando nós tivemos a Covid-19, há uma série de direitos que foram restringidos dos moçambicanos, teve que ser decidido a nível da Assembleia da República. Eu lembro que nessa altura, estava na Assembleia da República, fiz o discurso da oposição na altura em que aprovou-se a primeira medida de emergência. E mais grave, para além desta questão de direitos que não podem ser restringidos pelo governo, mas tem que ser pela Assembleia da República, há outra coisa muito mais grave. O artigo 203 da Constituição da República define claramente quais são as competências concretas do governo, da Assembleia da República. E não vê lá em nenhuma norma que permita ao governo fazer o que está a fazer. Portanto, está a violar, primeiro, direitos fundamentais dos cidadãos, e, o outro lado, está a usurpar funções e competências exclusivas da Assembleia da República. Então, logo, nós aqui temos todas as condições, e a Ana Mola o que vai fazer? Deve ser essa a pergunta. Ana Mola, a nível legal, vamos agir. E uma das coisas que vamos fazer é apresentar uma proposta para a declaração de inconstitucionalidade deste decreto. Isso vamos fazer. Já na próxima semana, aproveito aqui dar a conhecer em primeira mão, vamos fazer. Claro que alguém vai dizer que
Ana Mola não tem, por lei, iniciativa de lei, né? Bom, há formas alternativas, estratégicas de como é que a gente vai fazer isso, que os jornalistas vão tomar conhecimento. Mas é uma pena que este problema da internet, bloqueio de internet, é um dos direitos mais democráticos que os povos marginalizados têm. Não tem dinheiro, não tem prata, não tem ouro, não tem bens, não tem empresas. A única coisa, o único bem verdadeiramente democrático que está acessível a este povo martirizado é exatamente o direito a acesso à informação. O direito a estas tecnologias que permitem ter acesso a este mundo de forma livre e confortável. E este direito que eles têm, o único que têm, também está sendo coartado. Vejamos também a questão do Uganda, nossa solidariedade. Ainda hoje emitimos uma carta de solidariedade ao povo ugandês pela situação que está a passar. Vejam a situação da Tanzânia, vejam a situação do Irão. Portanto, estes regimes ditatoriais, parece que é o mesmo padrão de todos eles agora atacar a questão do acesso à informação, da liberdade de expressão e a própria liberdade de imprensa também. Né? Esta que é a grande questão. Portanto, nós não podemos ficar calados e só estamos a refilar. Vamos mover, digamos, uma ação que passa pela declaração, do pedido de declaração de inconstitucionalidade desta lei. É profundamente inconstitucional. É uma lei que, de fato, vem a violar, a estropiar o que de pouco, de nobre que este povo tem. Talvez para terminar, há muitos temas, não queria aqui alongar-me, mas não vou evitar de falar de um relatório que eu aproveito as câmaras das televisões para solicitar aos órgãos de comunicação social, públicos e privados, para debaterem o relatório da Ordem dos Advogados sobre as eleições de 2024. Eu acho que é o mínimo que nós, como moçambicanos, podemos fazer pelo trabalho meritório, corajoso que a Ordem teve. Um trabalho exemplo, um trabalho exemplar, um trabalho que posso dizer que serve até de pedagogia para os estudantes de direito, para os investigadores de direito, pela profundidade em que entraram em muitas questões. E eu queria aconselhar que se criasse um debate sobre isto. Mas o que posso dizer sobre estas matérias? Bom, alguns dados fundamentais que estão aqui nesse relatório é exatamente uma citação que eles fazem a um trabalho do Centro de Estudos Estratégicos de África, em janeiro de 2024, antes das eleições gerais, que já previa que as eleições presidenciais e legislativas em Moçambique iriam decorrer num ambiente marcado por um crescente sentimento de autoritarismo e impunidade do partido no poder. Isto é muito, muito interessante. Portanto, o problema do Moçambique não foi só nosso. Existem instituições africanas que lidam com essas coisas de democracia que já tinham feito prognóstico do que ia acontecer em Moçambique. Este me parece um dado extremamente importante. Outra questão foram afirmações que me parecem demasiado profundas. É verdade que não quero aqui tratar de assuntos técnicos, quem quiser vai ao relatório e vai ver, mas a Ordem dos Advogados em algum momento diz coisas como o seguinte: perspectivando as eleições de 2024, o relatório antecipava a continuidade das irregularidades anteriores, com a Frelimo a controlar o processo eleitoral e a utilizar instrumentos jurídicos e repressivos para manter a sua hegemonia política. O papel da oposição e da sociedade civil vê-se, assim, cada vez mais limitado, aumentando significativamente a desconfiança no sistema democrático moçambicano. Foi neste ambiente político que se desenrolaram as eleições de 2024, conforme esse estudo. Mas a parte que eu gostava também de salientar é o que dizem sobre o que foram as manifestações. A Ordem diz o seguinte: as manifestações pacíficas, eu volto aqui a sublinhar, as manifestações pacíficas foram frequentemente dispersas com o uso excessivo da força.
Isto é a ordem que o diz. Incidentes como o atropelamento doloso de uma mulher por um veículo militar e a morte de centenas de manifestantes durante os protestos ilustram a repressão enfrentada pelos cidadãos a tentarem expressar as suas opiniões políticas. Bom, eu estou aqui a pôr questões de ordem geral, não técnica, de acesso a toda a gente, mas existem aspectos técnicos também muito interessantes. É que a própria ordem dos advogados diz que o fato das decisões do Conselho Constitucional não terem sido fundamentadas conforme é de lei e é de doutrina, a própria ordem considera, atenção, vou dizer aqui e sublinhe bem isto, a ordem dos advogados considera que aquele acórdão do Conselho Constitucional que aprovou e promulgou os resultados de 2024 está enferrado, se me permitirem um termo, de nulidade. Significa que a ordem dos advogados considera aquele acórdão nulo, juridicamente falando, sem nenhuma validade jurídica. É um instrumento meramente político, não tem nada de jurídico. Isto é que a ordem diz. E eu aconselhava, de fato, que este relatório fosse estudado. Estou aqui a falar de aspectos muito pontuais, mas é um relatório bastante rico, e que fosse debatido profundamente este assunto. Porque, de fato, quando nós olhamos para a questão das manifestações, agora este termo que anda aqui quase que dito de uma maneira decorada, como se fosse uma maneira apapagaiada, se me permitirem, em forma de papagaio, que se diz que as eleições foram ilegais, violentas e criminosas. Portanto, esta tentativa de topar os moçambicanos, colocar uma injeção para fazer lavagem cerebral, é apenas um exercício de propaganda política. Portanto, as instituições, digamos, de direito, dizem claramente que essas manifestações foram pacíficas. Essas manifestações foram legais, foram constitucionais. O que aconteceu é que a repressão é que foi ilegal, a repressão é que foi violenta, a repressão é que foi criminosa.